Camila acordou com o despertador tocando às 5 da manhã. Seu pequeno quarto, nos fundos de uma pensão modesta, mal recebia a luz do sol. Vestiu o uniforme amarrotado de garçonete e prendeu o cabelo em um coque rápido. Era mais um dia igual a tantos outros. Servir mesas, aguentar clientes mal-humorados e sorrir mesmo quando tudo dentro dela gritava por descanso. O restaurante em que trabalhava ficava às margens de uma estrada, frequentado por caminhoneiros e viajantes apressados. Camila trabalhava ali há 2 anos e, embora o salário fosse pouco, era o que ajudava a manter as contas em dia e mandar algum dinheiro para a mãe doente no interior. Naquele dia, algo diferente aconteceu. A gerente liberou Camila mais cedo por conta de um cancelamento de turno. Era uma oportunidade rara de ir ao centro da cidade resolver pendências pessoais. Com a mochila nas costas e os pés cansados, Camila foi até o ponto de ônibus, sem imaginar que o simples ato de se sentar naquele coletivo seria o início da maior virada de sua vida. O destino já estava se movendo, e ela ainda não fazia ideia. O ônibus urbano já estava quase lotado quando Camila subiu. Ela olhou em volta, os olhos procurando desesperadamente por um lugar livre. O cheiro de suor e o som abafado do rádio criavam uma atmosfera sufocante. Todos pareciam imersos em seus próprios mundos, celulares, fones de ouvido, olhares perdidos. No fundo, havia apenas um assento vago, ao lado de um homem de terno escuro, com semblante sério e postura impecável. Camila hesitou. Ele parecia alguém importante, daqueles que não querem ser incomodados. Mas com o ônibus dando trancos e o cansaço vencendo a timidez, ela se aproximou e perguntou se podia sentar. Ele apenas assentiu com a cabeça, sem sequer olhá-la. Ela se acomodou devagar, tentando não chamar a atenção. O silêncio entre os dois era denso, desconfortável, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Camila tentou relaxar, mas sentia que estava sendo observada de canto de olho. Ela não sabia, mas aquele homem não era apenas mais um passageiro. Sentar ao lado dele era como apertar o gatilho de uma história que estava prestes a começar. E o que parecia apenas um trajeto comum, logo se revelaria o início de uma reviravolta surpreendente. Os minutos passavam devagar, enquanto o ônibus deslizava pelas avenidas da cidade. Camila observava a paisagem pela janela. Prédios altos, vendedores ambulantes, pessoas apressadas, tentando ignorar o desconforto ao seu lado. O homem de terno continuava imóvel, com as mãos cruzadas sobre a pasta de couro e os olhos fixos em algum ponto distante do vidro. Ela não queria incomodar, mas sentia sua presença de forma intensa, como se a qualquer momento ele fosse dizer algo, ou fazer alguma coisa. Havia algo nele que chamava a atenção, não pelo que fazia, mas pelo que não fazia. Era um silêncio carregado de algo maior. Camila se encolheu no banco, ajeitou a mochila no colo e respirou fundo. Pensou em puxar assunto, mas se conteve. Afinal, ele parecia importante demais para conversar com uma garçonete exausta. Ainda assim, havia algo naquele homem, algo inquietante, que despertava uma curiosidade inexplicável. E então, como se lesse seus pensamentos, ele virou levemente o rosto para ela e perguntou com a voz grave e calma: "Você acredita em destino?" A pergunta inesperada quebrou o silêncio como um raio em céu limpo. E naquele instante, tudo mudou. Camila ficou alguns segundos em silêncio, tentando entender se tinha ouvido direito. "Você acredita em destino?" Ele repetiu, dessa vez olhando diretamente para ela. Seus olhos eram firmes, quase hipnotizantes. Ela engoliu seco. Não estava acostumada a esse tipo de pergunta vinda de um estranho, ainda mais no meio de um ônibus lotado. Pensou antes de responder. "Acho que, às vezes acredito. Quando algo ruim acontece, a gente pensa que é só azar. Mas quando algo bom acontece do nada, parece que foi escrito para acontecer, né?" Disse, com um leve sorriso. O homem assentiu devagar, como se aquela resposta tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. "Às vezes,
Uma simples escolha muda tudo. Às vezes, uma pessoa entra na sua vida no momento certo e nada volta a ser como antes, ele completou. Camila sentiu um arrepio percorrer a espinha. A conversa estava tomando um rumo estranho, mas fascinante. Ela queria perguntar mais, entender por que ele estava dizendo aquilo, mas o homem desviou o olhar como se não quisesse revelar tudo de uma vez. Aquela troca de palavras parecia pequena, mas o significado dela era imenso. E logo, Camila entenderia por quê. Nos próximos minutos, o silêncio deu lugar a uma conversa improvável. Camila falou um pouco sobre sua vida, o trabalho duro no restaurante, as gorjetas que mal davam para pagar as contas e o sonho engavetado de estudar administração, um desejo que carregava desde a adolescência. O homem, chamado Augusto, ouvia com atenção rara, não a interrompia, não demonstrava pena, apenas interesse genuíno. Camila se sentia, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente ouvida. Em certo momento ele comentou: "Você tem uma visão afiada, consegue enxergar além do que vê." Camila ficou surpresa. Era a primeira vez que alguém via nela algo além de uma simples garçonete. "Você não nasceu para servir mesas," ele disse. "Você nasceu para liderar." As palavras bateram forte, como uma revelação. Camila tentou rir, desconversar, mas Augusto a encarou com seriedade. "Estou falando sério." A intensidade no olhar dele não deixava dúvidas. Ele acreditava no que dizia. E mesmo sem saber o motivo daquela conversa, Camila sentia que algo fora do comum estava acontecendo. Era como se o universo estivesse empurrando sua vida para um novo caminho. E Augusto fosse o primeiro sinal disso. Quando o ônibus se aproximava do ponto final, Camila começou a se preparar para descer. Estava estranhamente inquieta. A conversa com Augusto parecia ter aberto uma porta dentro dela, uma que ela nem sabia que existia. Foi quando ele, sem aviso, retirou um pequeno papel dobrado do bolso do paletó e estendeu para ela. "Vá até esse endereço. Diga que Augusto a mandou", disse com um tom sério, quase solene. Camila pegou o bilhete, surpresa. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o ônibus deu uma freada brusca. Ela desviou o olhar por um segundo, e quando voltou, o assento ao lado estava vazio. Augusto havia sumido. Nenhum sinal dele na plataforma. Era como se ele tivesse evaporado no ar. Camila olhou ao redor, confusa. O bilhete estava ali, em sua mão, com um endereço simples anotado à caneta. A letra era firme, elegante. Aquilo parecia cena de filme, surreal demais para ser real. Ela pensou em jogar fora, em esquecer tudo. Mas algo naquele gesto, naquela conversa, fazia seu coração bater mais rápido. E mesmo sem entender por quê, ela guardou o bilhete com cuidado. A semente da mudança já havia sido plantada. Durante a noite, Camila não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, com o bilhete sobre a mesa de cabeceira, como se ele tivesse vida própria. Seria verdade? Seria alguma brincadeira cruel? Algo dentro dela dizia que aquele encontro não fora coincidência, mas o medo também falava alto. No dia seguinte, após um turno puxado no restaurante, ela saiu com passos trêmulos em direção ao centro da cidade. O endereço anotado a levou até uma avenida movimentada, rodeada por prédios modernos e carros de luxo. Não era o tipo de lugar que ela frequentava. Sentiu o uniforme amassado pesar no corpo, como se não pertencesse ali. Mas respirou fundo e entrou. Ao mencionar o nome de Augusto para a recepcionista, a mulher congelou por um segundo. Depois, com um sorriso educado, chamou um segurança e pediu que a acompanhassem até o último andar. Camila subia no elevador com o coração na boca. As mãos suavam frio. Pensou em desistir, em sair correndo, mas algo a mantinha firme. Coragem, talvez. Ou pura intuição. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a atravessar a fronteira entre a vida que conhecia e a vida que sempre sonhou.
O elevador se abriu para um corredor silencioso, com piso de mármore e obras de arte penduradas nas paredes. O ambiente cheirava a café caro e sucesso. Camila caminhava devagar, os passos ecoando como se não pertencessem àquele lugar. No final do corredor, uma porta dupla de madeira nobre se abriu. Um homem de terno claro a recebeu com um sorriso caloroso. "Você deve ser a Camila", disse ele. "O senhor Augusto falou sobre você." Ela não conseguia esconder a surpresa. Como alguém como aquele empresário sabia seu nome, sua história? A sala era ampla, com janelas que exibiam a cidade inteira como um quadro vivo. No centro, uma mesa de reuniões reluzente e uma pasta com documentos. Camila se sentou, ainda em choque, enquanto o homem explicava. Augusto era um investidor renomado que costumava buscar talentos escondidos em lugares improváveis. "Ele acredita que os grandes líderes estão por aí, esquecidos nos cantos do mundo, esperando apenas uma oportunidade", disse. E Camila era uma dessas pessoas. Ela mal conseguia respirar. Tudo parecia um sonho, uma pegadinha ou uma ilusão. Mas os olhos do homem não deixavam dúvidas. Aquilo era real. E ela estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Camila ouvia tudo em silêncio, como se sua mente tentasse alcançar as palavras que recebia. O homem à sua frente, que se apresentou como Henrique, braço direito de Augusto, contou que ela havia sido observada discretamente durante algumas semanas. Câmeras de segurança do restaurante, avaliações anônimas de clientes e até pequenas gravações mostravam seu desempenho. Paciência com os clientes, rapidez no serviço e, o mais importante, empatia. "Augusto disse que você tem o tipo de inteligência que não se ensina em faculdade", afirmou Henrique. Camila arregalou os olhos, sem saber o que dizer. Tudo soava louco demais. Por que alguém gastaria tempo e recursos com uma garçonete anônima? Mas Henrique foi claro. Ele acredita em transformar vidas. E escolheu a sua. Camila se emocionou. As lágrimas vieram antes mesmo que ela percebesse. Pela primeira vez, alguém olhava para ela e enxergava valor. Não pela aparência, nem pela posição social, mas pela essência. "Acreditamos que você pode liderar equipes, transformar ambientes e um dia ajudar outras pessoas como você", completou Henrique. Naquele momento, Camila sentiu algo renascer dentro dela. Talvez fosse esperança, talvez fosse fé, mas com certeza não era mais a mesma mulher que entrou naquele ônibus. Depois de recuperar o fôlego, Camila ouviu a proposta com atenção. Ela receberia uma bolsa integral para estudar administração em uma instituição renomada, com todos os custos pagos. Além disso, teria um estágio garantido dentro de uma das empresas do grupo de Augusto, com mentoria direta de profissionais de alta performance. Era mais do que ela jamais sonhara. Camila não sabia se ria ou chorava. "Por que eu?", perguntou com a voz embargada. Henrique respondeu com um sorriso sereno. "Porque você ainda não sabe quem realmente é. Mas nós sabemos." A proposta vinha com um contrato sem pegadinhas, sem exigências absurdas, apenas compromisso, dedicação e ética. Ela teria a chance de mudar de vida de forma definitiva. O medo ainda tentava segurar seus passos. E se não desse conta? E se decepcionasse todos? Mas uma voz dentro dela, talvez a mesma que a fez sentar ao lado de Augusto no ônibus, dizia: "Vá, aceite, confie." E ali mesmo, com as mãos trêmulas, Camila assinou o contrato. O mundo que sempre pareceu tão distante, agora estava se abrindo diante dela. E o mais incrível, tudo começara com uma simples escolha de assento. Nos dias seguintes, a vida de Camila se transformou por completo. Ela trocou o uniforme de garçonete por cadernos, livros e uma rotina intensa de estudos. Acordava cedo, assistia às aulas com brilho nos olhos e anotava cada palavra como se fosse ouro. O estágio a levava para ambientes que antes ela só via pela televisão. Salas envidraçadas, reuniões importantes, decisões que mudavam o rumo de empresas inteiras. No início,
Se sentia deslocada. Era a única sem diploma, sem roupa cara, sem sobrenome influente. Mas pouco a pouco foi ganhando respeito com sua inteligência prática, sua ética impecável e sua maneira humilde de tratar todos, do porteiro ao diretor. Augusto não reapareceu, mas enviava mensagens esporádicas por Henrique, incentivando-a a continuar. Camila não sabia se um dia o veria novamente, mas o impacto dele em sua vida era permanente. À noite, ela ainda se lembrava do ônibus, daquele dia comum que virou extraordinário. Às vezes sorria, às vezes chorava, mas no fundo sabia. Aquele era só o começo, porque agora ela não era mais só uma garçonete. Ela era alguém que havia sido vista, escolhida e, acima de tudo, acreditava finalmente em si mesma. Meses depois, já como estagiária de destaque, Camila foi convidada para dar uma palestra em uma escola pública. O tema, superação. Ela contou sua história com a voz trêmula, mas firme. Desde os dias difíceis, servindo mesas, até o encontro inesperado no ônibus. A plateia a ouviu em silêncio absoluto e, ao final, recebeu aplausos de pé. Entre os presentes, uma jovem de olhos brilhantes se aproximou. "Você me deu esperança", disse a menina. Naquele momento, Camila entendeu algo que nenhuma sala de aula ensinaria. A verdadeira recompensa não era o salário nem o cargo. Era inspirar outras pessoas. Era ser o exemplo que ela mesma nunca teve. Depois disso, passou a se envolver em projetos sociais, visitava comunidades, ajudava jovens a escrever currículos e sonhar mais alto. Sempre repetia a mesma frase: "Alguém acreditou em mim quando eu mesma já tinha desistido. Agora é minha vez." Ela havia entendido que Augusto não a escolheu apenas para crescer, mas para crescer e fazer os outros crescerem com ela. O ciclo se completava. E o que parecia uma coincidência, agora se revelava como uma missão. Camila era a prova viva de que uma escolha muda tudo. Um ano depois, durante um evento empresarial de alto nível, Camila o viu. No meio do salão, discretamente, Augusto observava de longe com o mesmo semblante sereno. Os olhos dele se encontraram, e por um momento o tempo parou. Ela atravessou o salão, com passos firmes e emocionados. Quando chegou perto, ele apenas sorriu. "Eu sabia que você conseguiria", disse. Camila, com lágrimas nos olhos, o abraçou. "Obrigada por ter me visto quando ninguém mais viu", respondeu. Eles conversaram por alguns minutos, como velhos amigos. Augusto explicou que fazia isso com poucas pessoas, mas que Camila havia tocado algo especial dentro dele. "Não é caridade, é investimento na esperança", disse. E então ele a convidou para fazer parte de um novo projeto, uma fundação dedicada a encontrar talentos esquecidos, como ela havia sido um dia. Camila aceitou sem pensar. A vida dela havia sido transformada, e agora ela transformaria outras. O ciclo recomeçava, e tudo por causa de um simples assento no ônibus. Às vezes, o destino só precisa de uma chance para entrar. E naquele dia, naquela viagem, Camila deu essa chance. E nunca mais foi a mesma. Camila era apenas uma garçonete comum até aceitar sentar ao lado de um desconhecido no ônibus. Aquele encontro mudou sua vida para sempre. De invisível à inspiração, ela provou que às vezes tudo o que precisamos é de uma única oportunidade e coragem para aceitá-la. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários o que você achou dessa história. Compartilhe com alguém que também precisa acreditar que a vida pode mudar a qualquer momento. Às vezes, um simples gesto, como enviar esse vídeo, pode ser a oportunidade que alguém estava esperando. Seja a mudança na vida de alguém hoje.